Até que ponto você é capaz de diferenciar o se permitir do se sabotar? Oi, gente, no vídeo de hoje a gente vai refletir sobre permissividade e autorresponsabilidade. Ah, Amanda, o que isso tem a ver com alimentação, nutrição, mudança de hábito, melhora da qualidade de vida? Você já sabe a resposta, né? Tudo. Geralmente, a maior parte das semanas eu acordo na segunda-feira cheia de gás, acordo com energia, eu treino sempre pela manhã, né? Então eu vou com vontade, assim, pra esse treino. E naquela segunda-feira específica, eu não estava com vontade. E aí eu postei pra poder dizer que, mesmo não estando com vontade, eu não cedi à autossabotagem e fui fazer meu treininho e voltei energizada, pronta pra começar o dia e a semana. E aí depois eu fui conversar com uma amiga e ela falou: você reparou que nesse final de semana você bebeu um pouco demais do que você tá acostumada e realmente, né, o metabolismo do álcool ele interfere na nossa disposição, no sono, né, a gente dorme, a qualidade do sono fica pior, é mais difícil de atingir o sono REM. E aí realmente eu concordei com ela e percebi que esses fatores externos, esses comportamentos que eu tinha me permitido ter durante o final de semana estariam influenciando ali a minha segunda-feira. Mas por que eu tô falando isso? Primeiro porque todo comportamento que a gente se permite, a gente tem que saber o que ele traz de bom e de ruim. Porque o prazer é imediato, o nosso sistema de recompensa ele é ativado ali naquele exato momento que você está praticando aquele comportamento. Seja comer um doce, seja uma bebidinha, seja... vocês conseguirem imaginar. E aí eu tinha escrito lá, ou falado, não me lembro, sobre a diferença, né, sobre a sutil diferença da gente perceber quando o nosso corpo precisa de descanso e quando é a nossa mente tentando enganar a gente. Ah, mas por que a nossa mente faz isso? A nossa mente é mal, preguiçosa, não sei o quê? Não, nosso corpo ele é extremamente econômico. Tudo que ele puder fazer para gastar o mínimo de energia necessário, ele vai nos tentar a fazer. Seja dormir mais um pouquinho, seja não praticar uma atividade física. A gente sempre tende a tomar o caminho mais curto. A nossa mente gosta, por natureza, dos atalhos. E aí ela me pediu, fala mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa diferença, sobre a gente conseguir identificar se o corpo precisa desse repouso, desse descanso, ou se é a gente que está se auto-sabotando. Porque tem momentos que a gente realmente sobrecarrega a máquina, né? A gente sabe que nosso corpo é um instrumento biológico e tudo dentro da biologia tem um ritmo próprio. Eu tenho um tempo para construir massa magra, eu tenho um tempo para destruir tecido adiposo e causar emagrecimento. Por exemplo, quando eu ingiro uma quantidade X de álcool que eu não estou acostumada a ingerir, o meu corpo precisa de um tempo para metabolizar tudo daquilo ali, né? A gente, graças a Deus, tem fígado para isso, para fazer esse detox natural. Só que tudo que a gente faz de fora do nosso habitual leva um tempinho para ser processado. Quando eu como alguma coisa mais pesada, eu preciso de um tempinho maior ali para poder digerir aquela quantidade de gordura. Quando eu estudo um bocado assim sobre um assunto que eu nunca vi na vida, eu preciso de um tempo para assimilar aqueles conteúdos, aquele conhecimento. Nada é imediato quando se trata de biologia. E aí realmente tem alguns momentos que o nosso corpo precisa desse tempinho para poder se ajustar ali e voltar ao que a gente chama de homeostase, ao nosso estado de equilíbrio e harmonia natural. O corpo sempre tende a voltar para esse estado de homeostase, que é o nosso pH normal, a nossa temperatura do corpo normal. Quando a gente tem uma virose, uma gripe, um resfriado, qualquer coisa assim, a gente fica doente, a gente precisa desse repouso para o corpo, para o nosso sistema imune combater aquele vírus ali, aquele agente causador daquele resfriado, do que quer que seja. E a melhor coisa que a gente pode fazer é o quê? Repouso. Para dar tempo do corpo lidar com aquilo dali, das nossas defesas agirem como elas têm que agir. E a mesma coisa acontece com a atividade física. Às vezes a gente sobrecarrega o sistema muscular, né, o músculo esquelético, que é o que a gente consegue contrair, e o músculo precisa daquele tempinho de repouso, de descanso, para poder conseguir voltar àquela homeostase, né, para poder recuperar as fibras que foram rompidas, quando a gente está falando de uma musculação, por exemplo, ou qualquer tipo de lesão muito leve, para poder reparar aquilo dali e a gente conseguir voltar ao nosso estado normal. Por isso que a gente fica com aquela dorzinha muscular, a gente fica com aquela coisinha assim, preciso dormir mais um pouquinho hoje. Só que a grande questão é que é muito difícil a gente conseguir identificar se é um cansaço físico, sabe, que exige esse repouso físico, ou se é só meu corpo voltando ao normal ali, não tem nada danificado na minha estrutura e eu posso pegar e usar isso sem me preocupar com causar uma lesão ou algo do tipo.
E nesse dia específico eu senti que o meu corpo estava descansado, principalmente porque eu sabia que ele não tinha sido sobrecarregado no final de semana. E o mais importante, observar os pensamentos. Eu percebi quantos pensamentos eu tive naquela manhã, enquanto eu estava passando com minha cachorra, a vontade era de voltar para a cama. Eu pensei, se eu pedisse para mudar o horário, se eu fosse na turma mais tarde, eu podia voltar para a cama e ficar mais uma horinha. Se eu chegasse atrasado no trabalho, eu podia voltar para a cama e ficar mais meia horinha. Todas as histórias que a minha cabeça me contava, com uma criatividade absurda para eu não ir para aquele treino, que por sinal era 6 horas da manhã. Então eu consegui enxergar meio de fora esse diálogo que estava acontecendo aqui dentro. E eu percebi que esse diálogo que estava acontecendo aqui dentro é um sinal claro de autossabotagem. Se eu começo a me contar histórias para me convencer de alguma coisa, eu tô me autossabotando. Porque quando eu tenho um cansaço físico, quando eu tenho alguma coisa que é clara para mim, eu não preciso me convencer daquilo daí. Essa é a grande diferença. A gente tem que estar o tempo inteiro atento sobre o que está acontecendo dentro da nossa cabecinha, que tipo de conversa a gente está tendo com a gente. Porque se a gente não for crítico o suficiente de tentar fazer o papel do observador, de não se deixar validar por aquilo que você pensa, a gente se deixa levar. E a nossa mente tem uma criatividade absurda quando o assunto é autossabotagem. E mais uma vez, não é porque a nossa mente é ruim, é o nosso maior inimigo, é a obra do diabo, nada disso. É um sistema natural de defesa do nosso organismo. E eu arrisco dizer até que é um pouquinho de física, lá a primeira lei de Newton, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma força seja aplicada sobre ele. É natural. O que difere a gente de um panda que fica lá só comendo bambu e dormindo o dia inteiro é que a gente tem a capacidade de quebrar esse repouso. A gente tem a capacidade de querer mais, de buscar mais. E também que a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro, né? Dito tudo isso, quero que vocês me contem aqui nos comentários se é fácil pra você identificar essa diferença entre se permitir e se sabotar. E em que momentos você já conseguiu enxergar um exemplo disso que eu tô falando. Nos vemos no próximo vídeo.